Boa tarde, meus amores! Como é que vocês estão? Eu sou a Bianca dos Anjos, sou terapeuta e facilitadora de consciência e estou hoje aqui com vocês para trazer a consciência do que é a dengue, esse mal que está cometendo muitas pessoas aqui no Brasil agora. Cada dia está aumentando mais o número da dengue. E a dengue, assim como outras doenças, ela tem o seu lado emocional, ela tem o seu lado oculto. E o que será que essa doença, que é causado pelo mosquitinho desse tamanho assim, ó, chamado Aedes aegypti, tá causando em você, né? Quais são os seus sintomas? Como é que ele se agrava, né? Então, a dengue, ela é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ela é comum aqui nas regiões tropicais e subtropicais, e os seus sintomas podem ser de leves até mais graves. E tudo depende do fator desse indivíduo, de como ele está se sentindo, se ele tem alguma doença anterior a isso. E os seus sintomas, como eu disse, eles podem ser de mais leve até mais grave, iniciando muitas vezes com uma febre alta, uma febre acima de 38,5, gerando dores intensas, dores ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas, dores abdominais, vômito e até mesmo a hemorragia em casos mais graves. Mas o porquê que isso afeta algumas pessoas e não afeta outras? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu e a Lu Penac com vocês sobre o lado oculto da dengue, o que os seus sintomas querem dizer. Inclusive a Lu vai trazer um relato de caso de como ela estava se sentindo quando ela teve. A Lu já chegou aqui, eu vou chamar ela, e enquanto eu vou chamando ela, vai enviando esse vídeo, essa live para pessoas que possam estar sofrendo com essa dor, com esse desconforto ou quer conhecer mais sobre isso. Então, vai no aviãozinho, envia para as pessoas que possam contribuir com isso e vem com a gente. Deixa eu chamar aqui a Lu. Oi, Lu. Oiê, tudo bem? Você tá me vendo? Não, né? Tô te vendo, tá te vendo, atualizou. Graças a Deus que atualizou. O meu eu não consigo ver ainda. Como pode melhorar? Meu Tá por Deus. trás. O meu, toda vez que eu entro na live, fica tanto o dia que agora eu tô fazendo com você, o dia que eu fiz com o Gabriel, fica preto a tela. Como pode melhorar? Mas vamos que vamos. Vamos. Então, eu estava fazendo aqui a introdução do que é a dengue, né? Que é uma doença que está cada dia mais aumentando os números, né? E independente da idade da pessoa, desde criancinha até idoso, e muitos sintomas são muito desconfortáveis, que deixa a pessoa realmente de cama, precisando de medicações muitas vezes, porque o corpo não dá conta, né? Assim como tem outras que estão, inclusive, precisando de internação, e algumas até levando à morte, porque se agravou muito, né? E isso é algo que, assim como outras doenças, a gente precisa olhar o lado emocional, porque tantas pessoas estão sendo afetadas por isso, né? O que possivelmente essas pessoas têm em comum, né, no seu dia a dia, que estão passando, que podem estar contribuindo, entrando nessa ressonância para adquirir a dengue, né? Porque a dengue é um estado onde a pessoa está, não define como ela é, né? Mas isso é uma construção, uma somatização de coisas que ela vem trazendo ao longo dos anos, né? As coisas surgem, não é de um dia para o outro, né? Ela vai somando um pouquinho aqui, um grãozinho ali, outro grãozinho ali, e assim vai indo até a gente chegar no momento presente. Então, Lu, se a gente parar para pensar, esses sintomas, eles podem ter muita relação com o padrão vibracional que a gente já trouxe várias vezes aqui, né? Como essa pessoa está vibrando. Será que ela está vibrando alto ou será que ela está vibrando baixo?
Nossa, muito bom isso, Bia, porque é até legal você trazer isso, né? Porque é realmente as consciências que a gente está querendo trazer através da live, né? Porque é o que eu sempre falo, tô passando por aquela fase, né? Tô passando por uma dengue, ou seja, por um Covid, ou até por uma outra enfermidade, né, Bia? Que a gente sabe que agora a gente está vivendo um momento aí muito turbulento com muitas doenças, né? É que a gente escolheu a dengue porque a dengue tá mesmo assim, né? Explosiva aí, né? Mas enfim, é o que eu falo. Independente da enfermidade, independente da patologia que a gente está passando, é isso que a gente está fazendo aqui, levar consciência para as pessoas para passar pelo processo da doença, tentando ter clareza, né? O que é o emocional por trás? O que está por trás dessa doença? Porque é o que eu sempre falo. Até falei com uma cliente agora, eu trazer um pouquinho que eu estava conversando com uma cliente. Eu falei, ó, quando a gente está passando por uma enfermidade, por uma doença, principalmente como a dengue, né? Porque a dengue detona a gente, Bia, vamos falar a verdade? Igual você falou, deixa de cama. Então a dengue, ela coloca a gente muito para baixo mesmo. A gente fica em casa. Eu estava escutando você falar no comecinho que eu entrei. É diarreia, é dor de cabeça. Como diz, afeta o nosso corpo no geral. E é o que eu sempre falo. Por que é bom a gente saber do emocional? Que é o que você, com o seu conhecimento, aí você vai trazer um pouquinho mais aí, né? De informações para a gente. Eu também vou trazer meu relato. Mas o que é o mais importante? Eu falo assim, ó, quando a gente está passando por um estado de doença na nossa vida, então a gente tem que sempre perguntar. Eu tenho duas escolhas. Ou é aprender com essa doença, ou sofrer ainda mais com ela, né? E eu acho que a dengue, ela vai trazer muito essa consciência hoje, principalmente mediante o que que a gente for batendo papo aqui, o que você for falando. Porque é o que eu falo, a gente pode sofrer muito ali com a dengue, principalmente com esses sintomas horríveis que ela traz, né? Que são muito desconfortáveis. Ou a gente pode pegar esses sintomas, olhar para eles da forma como você vai começar a falar um pouquinho aí também agora, né? De cada um, e eu vou complementando aqui com você. E a gente pode olhar para isso e falar: tá bom, então o que eu faço com isso? E é o que vai mudar a nossa vida, né? Então, é essa consciência que a gente quer trazer aqui para quem está assistindo a gente. Você tem uma escolha na vida, gente. Passar pela doença, todos nós vamos passar. Ou por uma, ou por outras, né? Tem se a dengue, a gente está com bastante Covid agora também. Enfim, independente da doença, a gente vai estar um ou outro ali sempre passando. Mas o que é o mais importante? É o que a gente faz quando o que a gente faz, né, quando a gente está passando pela doença, é que vai mudar completamente aí o rumo da história, vamos dizer assim, da nossa história. Porque é o que eu sempre digo, quando a gente está ali sofrendo, está na dor, o que a gente quer, Bia? Se livrar da dor, se livrar da doença, se livrar do problema, vamos dizer assim. Mas se a gente conseguir, principalmente nessa live aqui hoje, Bia, começar a trazer um pouquinho de consciência para as pessoas que estão nos assistindo, que o caminho não é mais fugir da dor, que o caminho não é mais sair correndo, né? Quando chega uma febre, eu até atendi bastante gente a semana passada com febre, né? E as pessoas tudo querendo fugir da febre. Eu falei, calma, gente, calma. A febre, ela tá aí para fortalecer também seu sistema imunológico, para combater essa infecção que tá aí. Então, vamos olhar para esses sintomas, né? Febre, dor de cabeça, principalmente o da dengue aqui hoje, que é o que a gente vai falar, então vamos focar na dengue. Olhar para esses sintomas de uma forma diferente, com outros olhos, não querendo mais correr, não querendo mais fugir, e tentando realmente aproveitar ao máximo o que aquela experiência está querendo trazer para a gente. Porque eu acredito que se a gente consegue trazer, né, entender esse emocional por trás da doença, que depois lá no finalzinho eu vou dar o meu relato, como você falou, a gente consegue evoluir, realmente aprender com a dor, né? É aprender com a dor. A gente tem sempre uma escolha, né? Aprender com a dor ou sofrer com ela. E é o que eu sempre falo. O que a gente escolhe, tá tudo certo. Mas aqui a gente quer ajudar, né, Bia? Mais e mais pessoas a aprenderem a crescer, a evoluir com a dor e sair dessa zona de sofrimento, não é mesmo? Exatamente, porque a dengue ela vem em um momento onde a gente ganhou um X de consciência, a gente está com um X de vibração, a gente está com uma somatização X.
E se a gente não tem o aprendizado, gente, essa dengue vai evoluir para uma coisa muito mais séria. Porque o nosso corpo ele vai dando sinais. Hoje é uma coisinha pequenininha, não aprendeu, taca-lhe mais uma coisa e assim vai indo. Então, se teu corpo ele tá já gritando com os sintomas da dengue, que não é nada gostoso de passar, ele já tá dizendo, olha, não tá legal isso que tu tá fazendo. Essa conduta que você está tendo, essa forma de pensar que você tá tendo, o que você está sentindo, não tá condizente com o teu propósito. Não tá condizente com os teus objetivos da tua vida. Será que não tá na hora de você modificar isso para você alcançar? Se você quer aquilo lá, você quer o seu sonho, né, que todos nós temos sonhos, né? Então, para a gente alcançar esses sonhos, a gente precisa estar na mesma ressonância desse sonho. E a doença, ela vem mostrar para nós, olha, isso não está funcionando, tu não vai conseguir atingir. Então, pensando já nisso, eu vou começar a trazer a consciência do que o corpo está querendo falar com cada um dos principais sintomas, tá? Eu vou trazer de um leque aberto, não vou, assim, pontual em alguma coisa. Então, eu vou pegar um pouquinho de cada coisa do que mais acontece, o que mais as pessoas estão sentindo nesse momento. Então, a dengue, ela causa... Bia, aí só para não te interromper, né? Aí é até legal, que nem, igual você falou, e trazendo, igual a gente conversou aqui, né? E trazendo o sintoma de cada um, né? Igual você falou, Lu, vou falar um pouquinho sobre a dor de cabeça, vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar um pouquinho sobre aquilo. Porque, igual você falou, cada um de nós leva para a nossa experiência pessoal, né? Que eu vou falar lá na frente sobre a minha experiência, mas a minha que eu tava no negativismo total, que é o que você falou ali no começo, né? O que eu tava vibrando, que frequência que eu tava. Então é legal que você vai trazer a consciência pro pessoal que tá escutando a gente, falando, né? O que cada sintoma gera, até para que a pessoa possa despertar ali e falar, não, eu acho que eu tô mais assim, eu acho que eu tô mais assado, né? E conseguindo perceber mesmo que tá fazendo mais sentido com o momento da vida. Então eu achei, assim, sensacional, viu? Pode falar, desculpa te interromper aí. E é exatamente isso. E uma ressalva, gente, não quero dizer que a gente... pode ser que muita gente vai já se identificar com o que eu vou estar falando aqui, mas não está com esses sintomas. Porém, por já se identificar, entenda que você já está na ressonância. Então, para você encontrar o vírus, Para achar o vírus é rapidinho, né, Bia? Então, se você já se identificar com o que eu vou falar aqui, já começa a fazer a mudança para você não entrar nessa ressonância e não adquirir isso para o seu campo, tá? Ô, então, Bia, vamos lá. Isso que você falou, Bia, é bem importante, sabe por quê? Às vezes, é igual você falou, tem muita gente que me pergunta assim, mas Lu, como assim o emocional por trás? Isso daí que você falou agora me virou uma chavinha aqui. Mas emocional por trás? O mosquito tá aí, que é o que você vai explicar agora, e não tem como eu controlar. Então, por que esse mosquito vem e pica justamente eu? Então, é importante que você citou isso daí agora. Gente, já vamos olhando para os sintomas aí que eu vou falar, o emocional por trás, para você já ir percebendo que se você estiver vivenciando alguma dessas coisas na sua vida, já é o quê? Já é o caminho te mostrando o quê? Que você está suscetível a se contaminar aí pelo vírus, né, Bia? Então, fica atenta aí agora no que a Bia vai falar, frequência gente. Do vírus, né? Na mesma frequência do mosquito, na mesma ressonância. A gente só atrai aquilo que a gente ressoa. Então, começando pelos sintomas mais comuns, que é a febre. A febre da dengue é uma febre alta, de 38,5. E a febre, ela é representada pela energia masculina, a energia yang, aquela energia da força. Quando eu escutei muito isso na minha infância, provavelmente a Lu já escutou. A criança está queimando em febre, ela parece que está um vulcão saindo, não tem jeito de controlar. O que é essa febre? É a raiva dentro dela sendo colocada para fora. Essa energia yang está muito intensa. Principalmente a raiva, porque a pessoa está sentindo tanta raiva na vida dela e ela às vezes não consegue verbalizar, ela não consegue botar para fora, porque ela se sente às vezes podada, ela se sente às vezes humilhada, ela não pode expressar o que ela está sentindo porque os outros vão julgar ela e ela engole aquela raiva, ela coloca essa raiva para dentro, ela não expressa o que ela está sentindo.
E mesmo ela colocando para dentro, muitas vezes ela não consegue ressignificar isso. Ela não consegue, por exemplo, utilizar a raiva para construir algo. Ela se destrói utilizando essa raiva. Então, a raiva, ela é um atrito, porque que nem se a gente começar agora a esquentar, por exemplo, as nossas mãos. A gente não tá com febre, mas se a gente começar a esquentar, a nossa mão vai começar a aquecer. Por que vai aquecer? A energia yang que eu tô puxando aqui, ela tá gerando um atrito, ela tá gerando uma confusão interna nossa. E toda vez que a gente não acredita em nós, toda vez que quando a gente sente energia de raiva perante a nós ou perante ao outro, e isso começa a somatizar, onde a gente não consegue expressar as coisas, a gente não consegue falar aquilo que está nos causando isso, a gente começa a nos intoxicar, a gente começa a produzir toxinas no nosso corpo. Então, a única forma da gente controlar a energia yang é colocando uma energia yin, que é o oposto. Então, se eu estou com raiva, o que eu preciso colocar? Amor. O amor que vai fazer baixar essa raiva. Então, por isso que a criança tá lá queimando em raiva, tá queimando em febre, a mãe começa... Queimando em raiva mesmo. E detalhe, essa criança tá queimando em raiva, dependendo da idade dela, ela tá sentindo o que a mãe tá sentindo ou o que o pai tá sentindo. Porque crianças até 7 anos, de 0 a 7 anos e meio, sentem tudo o que a mãe está sentindo, mesmo que a mãe não verbalize. Então, se a mãe tá segurando a raiva dentro dela, porque o pai fez alguma coisa que ela odiou, a criança vai começar com uma febre súbita, do nada. Então, isso acontece porque a criança ela sente amor por essa mãe e ela quer dividir o fardo. E crianças de 7,5 a 14 anos e meio sentem tudo que o papai sente. Então, se o papai está passando por alguma situação, ela internaliza isso nela. Por isso que as nossas crianças adoecem. Então, quando essa criança está com raiva e tá com a febre muito alta, e a mãe começa a dar cuidados, começa a dar amor, a febre automaticamente começa a baixar, né? Porque quanto mais a mãe tá ali acariciando, fazendo daí compressa, né? Fazendo as coisas, a criança vai se acalmando, porque a mãe vai se acalmando também. E depois da febre... por isso que criança pequena tem bastante febre, como você falou, né? Porque como a criança ela não sabe expressar, né? Então ela expressa através do quê? Através da febre, no caso, né? Exato. E é muito comum isso, né? E depois da febre, a gente vem com a dor muscular, porque a febre, depois do febrão, a gente não fica com uma dor no corpo? Fica acabada. Põe né? Dor nisso, né? Então, os nossos músculos, eles estão mostrando que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, eles não estão correspondendo aos nossos verdadeiros anseios. Ou seja, a gente está agindo contra a nossa vontade. A gente está agindo sobre uma pressão psicológica. A gente está fazendo algo para o outro, para agradar o outro, não a nós. A gente está querendo, fazendo aquilo que a gente não deseja. Então, essa dor mostra que a gente está se culpando. Porque, poxa, eu queria estar fazendo tal coisa. E olha onde é que eu tenho que estar. Eu tenho que estar fazendo isso daqui, eu tenho que estar nesse trabalho. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar fazendo não sei o quê, sabe? A gente começa a se culpar e não viver o momento presente. Não ser feliz com o que a gente está vivenciando. E essa questão de culpa, o nosso corpo, a gente começa a desrespeitar os desejos dele. Porque eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação onde fez pelo outro e se anulou, né? Então, essa culpa, essa anulação, ela é uma vibração muito baixa. E o teu corpinho, ele tá só querendo dizer assim, ó, acredita em você, se respeita, se aceita, se conheça, porque o que você está fazendo não está contribuindo para você, você está se anulando. E quanto mais você se anular, mais dor você vai estar sentindo, porque seus músculos estarão contraídos. É como se você estivesse em vigília a todo momento. E por que tu está em vigília? Porque o teu corpo está produzindo toxina. Você lembra que eu falei há pouco? Que quando começa a raiva, a gente começa a produzir a toxina? É exatamente isso.
ele tá cheio de toxina, ele tá todo contraído, é como se tu tivesse que sair correndo e fugir a qualquer momento. E tanto a febre quanto as dores musculares estão relacionadas à raiva, e a raiva, por consequência, está relacionada ao fígado, porque segundo a medicina tradicional chinesa, a emoção raiva ela é depositada no fígado. Então, toda vez que você aciona essa raiva, você aciona gatilhos para liberar os neurotransmissores do fígado que produz a a adrenalina, e a adrenalina, por sua vez, contrai os nossos músculos, que causa dor muscular. Só, assim, um pouquinho, né, do que acontece fisiologicamente dentro do nosso corpo. E, além disso, outro lugar onde está relacionado o nosso fígado é os nossos olhos. Não sei se todo mundo aqui já presenciou, mas uma pessoa quando está com hepatite, que está na fase aguda, os olhos ficam amarelos, né? Que está com problema no fígado. Por quê? O fígado está diretamente relacionado aos olhos. Na medicina tradicional chinesa, a gente diz que o fígado se abre nos olhos, que é o lugar da alma. Então, a dor que muitas vezes se tem na dengue, ao movimentar os olhos, está mostrando o que você está vendo à sua volta que está te causando essa dor, o que você não quer ver, porque isso está afetando o seu futuro. O que te causa dor ao olhar para frente e ver o seu futuro? Te causa dor você olhar e você ver que cada vez mais está mais distante do seu sonho, porque você está fazendo as coisas pelo outro e não por ti? Porque tu coloca sempre o outro na sua frente e você se negligencia? Quais são os seus hábitos? Quais são os seus comportamentos? Qual é o teu desejo? Será que você está indo a favor ou contra você mesmo? Porque a gente precisa sempre se colocar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, é altruísmo, né? Então a gente precisa sim cuidar da gente, estar bem. E depois disso, da dor, da febre, de não conseguir enxergar porque tudo incomoda, a gente começa a se sentir mal. Aí começa a dar um mal-estar, começa a dar um aperto, começa a dar uma sobrecarga. E isso quer dizer que, oi, tu tá sobrecarregada. Tu não tá se permitindo sentir prazer. Você tá muito resistente, você tá muito rebelde. Tu tá indo contra o teu desejo, tu tá indo contra as tuas vontades, você tá se contrariando profundamente. E para você evitar uma situação que te contraria, que tu não quer fazer mais, para te não se sentir culpada, o que teu corpo faz de forma inconsciente, faz tu ficar ruim para você não enfrentar a situação. Então, teu corpo, novamente, ele tá pedindo para você se amar mais, se dar carinho, se respeitar, se conhecer. E daí a gente tá ruim. A gente tá ruim, tá com dor, tá com febre, daí tu olha o prato de comida na tua frente, por mais apetitoso que tá, não quer comer, porque aquilo ali não desce, parece que tu tá cheia, parece que tu comeu um boi já pela perna, mas tu já tá um dia sem comer. Isso é porque a tua mente tá cheia de coisa, tu tá com uma congestão mental. E o nosso organismo, ele é assim, ele pega o que tá na sua mente e correlaciona com os seus órgãos e vísceras, partes do seu corpo. Então, se eu tô com a mente cheia de pensamentos, qual parte do meu corpo que faz a degradação dos alimentos? Que digere aquilo ali para que ocorra a absorção, né? Isso é feito pelo nosso estômago. Então, se você tá com a mente cheia, automaticamente teu cérebro recebe informações que tu tá cheia. O teu estômago não vai ter espaço para entrar, por mais que ele tá vazio. O teu inconsciente entende que ele tá cheio. E por que que você não está conseguindo comer, então? Por que isso está gerando tudo isso em você? Porque você não está conseguindo se libertar das coisas, aceitar as coisas como elas são. Você não está sendo flexível com você. Você não está aceitando a opinião dos outros. Isso acaba te causando atritos dentro de você. Porque o outro tá querendo que tu faça uma coisa e tu olha para aquilo ali, tu não quer, tu começa a espraguejar, começa a mandar ele pro universo e tu não vai.
e daí, consequentemente, tu não consegue comer. E isso daí começa a gerar náuseas, começa a gerar vômito, porque tu não consegue mais engolir aquela situação. E como você não engole, você coloca para fora, porque já tá cheio. Então, o vômito, ele mostra que a gente não está mais tolerando determinada situação, não está mais tolerando determinada pessoa, você não consegue mais engolir aquilo ali, você não consegue mais negar aquilo ali, e você começa a ter uma resistência contra uma pessoa, contra uma situação, e isso acaba muitas vezes te gerando um medo de perder, porque daí tu fica segurando aquele osso, tu não quer largar, mas tu também não quer mais viver naquilo ali, tu começa a ver um dilema dentro de ti, uma batalha entre os teus desejos e o que tu pode fazer, e o teu amor próprio começa a se anular, você começa a ficar mal contigo mesmo, e assim a gente está somatizando, né? A raiva, a culpa, né? O medo, tudo vibrações baixas. E isso faz com que você perca o prazer de viver. Você não quer mais sair, você não quer mais fazer as coisas, porque você põe para fazer e você se anula. E daí isso começa a dar dor de cabeça. E daí a dor de cabeça vem porque você está sendo contrariada. Você insiste em estar vivendo naquela situação onde você se sente invadida, onde você não tem escolhas, parece que vão invadir teu campinho, toda vez dão pitaco e tu não consegue se desenvolver. E essa dor de cabeça vem principalmente quando você é contrariada de uma pessoa que tem domínio sobre você, seja ela psicológica ou financeira. Um exemplo, tu tá querendo sair, né? Tu quer fazer uma determinada coisa, mas o teu marido não quer. E daí tu se anula porque ele não quer, mas tu quer ir. O que te impede de você ir sozinha? Voltando aqui, não sei se o Instagram me derrubou ou o que aconteceu, mas caiu a live, estou voltando aqui. Vou chamar aqui a Lu, assim que ela entrar. Vamos voltando, gente, caiu aqui, não sei o que aconteceu. Oi, Lu. Oi, como pode melhorar? Caímos. Como pode melhorar? Caiu, não sei se a gente foi derrubada, mas a gente não desiste. A gente vai seguir em frente, né, para trazer consciências, porque eu acredito que isso daqui seja algo de muita potência. Então, continuando com os nossos sintomas emocionais que acaba causando a dengue. Depois da dor de cabeça, vem as manchas vermelhas no nosso corpinho. O que significa isso? A gente fica toda empipocadinha, né? É como se você estivesse se sentindo ameaçada. A nossa pele, ela representa a nossa comunicação. Então, quando ela fica toda vermelha, cheia de manchas, ela está mostrando que você está com dificuldade em transmitir para o outro o que você está sentindo. Você não consegue expressar o que você está pensando com o que você está sentindo e o outro não consegue te entender. Daí começa daquela confusão, tipo, tá, mas eu quero falar isso, daí o outro entende de outra forma, ele te dá uma patada, e daí começa aquela confusão e tu não consegue explicar o que é que tu quer, e assim vai indo e começa a trazer toda essa mancha no teu corpo, que é a falta, tu não consegue se comunicar. Então, o medo, ele começa a crescer, ele começa a ganhar um espaço, porque começa a gerar uma ansiedade, porque tu quer falar, tu quer se comunicar, mas daí o outro vai me julgar, o outro vai não sei o quê, sabe? A gente, de novo, coloca o outro na nossa frente, coloca o outro em primeiro lugar e a gente se bobear lá por último, e se sobrar espaço, né? Quem nunca se colocou em último lugar? E o organismo, ele vai reagindo, ele vai
trazendo essas informações, vai trazendo, mostrando no nosso corpo físico, botando para fora, porque o nosso corpo físico é o último que adoece. Antes dele, a gente tem vários outros corpos, corpo mental, corpo espiritual, corpo búdico, corpo átmico, que é todo corpo sutis que a gente não vê, a gente não consegue sentir, assim como o ar, a gente não sente, mas a gente percebe porque a gente respira, a gente vê as folhinhas se mexer, mas a gente não vê o ar, né? Então é tudo na sutileza. E essas manchas, elas estão relacionadas também à raiva. É a raiva sendo colocada para fora. Porque tu não tá mais aguentando aquilo ali, porque tu quer falar o que tu pensa, tu quer falar o que você sente, e tu não consegue. E daí tu guarda essa raiva para dentro, somatiza com todas as outras coisas que a gente falou já até agora, e isso causa cada vez mais o adoecimento do seu corpo físico. E depois vem a dor abdominal, porque tu não falou, tu tá ruminando aquela raiva, tá te causando uma febre, tu começa a fervilhar, tu começa a ter dor de cabeça, tu tem dores no corpo, agora tu tá cheia de mancha, tu tá com dor por tudo, tu tá com mal-estar, tu não quer falar com ninguém. Aí, pra variar, vem uma dorzinha abdominal, uma dorzinha não, uma dor abdominal, que dói tudo, parece que tá tudo contraindo, tu, né? Começa a dar todo um desconforto. E o que teu corpo tá querendo te dizer com mais esse sintoma? Tá na hora de largar mão do passado, tá na hora de soltar esse controle. O que é velho, o que não é contribuição para ti, solta. Mas a gente continua indo lá, insistir em agradar os outros, a remoer as coisas do passado, a ficar no si, mas ele vai mudar um dia, ele vai, não sei o que, ele vai fazer por mim, e você vai se anulando, vai passando dia, vai passando noite, e você continua no mesmo lugar, e você fica reclamando cada vez mais, e não sai daquilo ali. E cada vez mais a sua vibração baixa. E você, ao longo de todo esse tempo, você vai remoendo isso e você vai perdendo uma coisa muitíssimo importante, que é a alegria. A alegria de viver. E quando a gente fala sobre a alegria, que a gente vai perdendo a felicidade, porque a gente está sendo contrariada, a gente não sente mais alegria no estar no aqui e no agora, nas coisas que a gente está convivendo, a gente sente raiva por tudo, a gente começa a ficar lutando tanto pelas questões que foram perdidas, quanto a questões onde parece que não tem solução. E isso vai fazendo com o quê? A gente perca a alegria, a gente causa um sangramento interno. E o que a última etapa da dengue é? O sangramento. Né? Existe um ditado popular que o sangue é a nossa alegria. Ela se desvaiu em sangue, né? Exatamente isso. É a gente perder a nossa alegria. Então, o quanto, meus amores, vocês estão se anulando, vocês estão se culpando pela situação que você está. O quanto você está gerando medo para não ir para frente. E o quanto você está gerando raiva dentro de você, que você fica ali remoendo, culminando aquilo ali, e você não utiliza essa força dessa raiva para construir algo. E lá, tipo, sabe aquele negócio do agir na força da raiva, da força do ódio, assim? E quando você não utiliza isso para ir para frente, para construir, porque o teu corpo está dizendo, oi, tá na hora de tu sentir prazer, tá na hora de tu se conhecer, tá na hora de você se amar, né? Então, é isso que a dengue está querendo nos trazer, porque ela paralisa todas as áreas da nossa vida, porque a gente se isola, a gente quer ficar só na cama, a gente não vai para ação, né? Porque a gente não tem como, porque a gente sente dor, e a gente não sente mais prazer de estar no aqui e no agora. Então, o quanto isso está acontecendo na sua vida? É isso que tu quer realmente? Sabe? Então, a partir desse conhecimento, dessa consciência, Lu, eu quero saber de ti. Quando você estava com a dengue, que até quando teve aquela vez, tu me veio me perguntar o que significava para trazer consciências.
Como tu tava naquele momento que tu descobriu que tu tava com dengue? Então, foi até bacana, né? Porque que foi bem bacana você trazer todos os sintomas, né? Porque igual você falou, cada pessoa que está passando pela dengue vai ter a pessoa que ela vai estar trazendo tudo que bem que você falou. Desde a febre até a última etapa, né? Tem pessoas, igual você falou, quantas pessoas não estão aí chegando até a óbito por causa da dengue, né? Já devido a isso. Então tem a pessoa que ela vai sentir tudo aquilo, né? E tem a pessoa que ela tá passando pela dengue, ou que ela vai passar pela dengue, que foi o meu caso, né? Que eu vou trazer aqui. E que ela não vai sentir tudo. Ou ela vai sentir só febre, ou ela vai sentir a dor de cabeça, ou ela vai sentir 2 ou 3 sintomas. E é aí que a gente quer deixar atenção nessa live, né, Bia? Para que a pessoa que esteja passando pela dengue, ou se você conhece alguém que está passando pela dengue, gente, compartilhe esse vídeo, para que a pessoa possa trazer essa consciência. Na época que eu passei o ano passado pela dengue, meu marido teve, né, algumas pessoas próximas teve, e eu falo que eu fui a pessoa que passei mais leve pela dengue. Por quê? Porque eu não tive nada de sintomas da dengue. No sentido, assim, de dor de cabeça, esses sintomas mais agudos que a gente fica paralisado, prostrado ali na cama, né? O que mais me pegou, eu descobri que eu estava com dengue porque veio uma leve, mas muito leve dor de cabeça, muito leve, muito leve dor no corpo, mas muito pouco. E como eles tinham tido aqui, então eu falei, só posso estar com dengue. Eles estavam passando pela recuperação da dengue, eu falei, só posso também estar com. Foi onde eu fiz o exame só para constatar. Mas o que pegou, Bia, que foi o que eu até te procurei, manchas vermelhas. A minha perna, no terceiro, quer ver, 4, 5, quando eu tava ali quase pra sarar, passei super bem. Eu comia super bem, diferentemente das pessoas na época, né? O ano passado, o pessoal que tava com dengue tava com muita perda de apetite, igual você falou. A maioria das pessoas que eu conversava, apetite zero. Ficava ali 10, 12 dias às vezes, sem comer, para começar a voltar a comer. Eu não, eu consegui comer. Foi tudo tranquilo, mas o que pegou em mim? Manchas vermelhas, principalmente na perna. Veio uma alergia na perna, que foi quando eu te procurei. Falei, Bia, o que isso está querendo me trazer de consciência? E foi quando eu percebi que naquela alergia, né, que estava dando na perna, uma alergia mesmo muito forte, a minha perna queimava, você não tem noção. E quando eu conversei com você, né, que eu queria trazer clareza por que eu estava passando por aquilo ali, e que você falou da raiva, aí eu tive total consciência. Eu tava liberando muita raiva pelas pernas. E daí, quando eu aceitei, né, eu falei, não, tem raiva aqui mesmo. Não sei se é da minha infância, não sei se é da minha adolescência, não sei se é uma carga que eu tô trazendo de anos e anos, mas eu escolho liberar. E daí foi onde eu comecei. Eu comecei com a coceira, tipo, de manhã, eu te mandei mensagem. À noite eu comecei a fazer bastante processo para liberar aquela raiva, para soltar aquela raiva. Veio uma coceira que parecia que eu ia morrer com aquela coceira. Gente do céu, que coceira. Pedia pro meu menino passar aqueles rolinho de massagem para ajudar a coçar. Mas daí, como eu aceitei a raiva e eu me permiti liberando a raiva, no outro dia eu já fui amanhecendo melhor, fui amanhecendo assim mais tranquila, aquela vermelhidão que estava no corpo, sabe? Então, por que eu quis trazer até isso? Que o meu, o que estava pegando ali, para que eu precisava olhar, por que veio aquela alergia do caramba, desculpa a palavra aqui, mas aquela alergia mesmo do caramba que causou um desconforto tremendo, porque eu precisava olhar para a raiva que eu estava trazendo aprisionada ali no meu corpo. Deu para vocês entenderem? E principalmente igual a Bia falou, né? A raiva foi o que eu consegui ter mais clareza. Mas, na verdade, o quanto o meu espaço, às vezes, estava sendo invadido ali, o quanto eu estava ansiosa e que eu não estava percebendo, né? Porque a gente não percebe, gente. A gente não percebe. E mesmo, às vezes, a gente falando aqui, você pode estar aí e você ainda não vai perceber. E tá tudo certo, cada um tem sua hora. Mas a gente falando, para pelo menos virar a chavinha e você falar, será que eu não estou trazendo alguma raiva mesmo? Então, o meu que mais pegou, Bia, quando você falou, Lu, é a raiva, você não tá passando por raiva ou não teve raiva? Eu falei, não, é a raiva, é certeza que é a raiva. Então, que a hora que eu aceitei a raiva e comecei a liberar, no outro dia, o que aconteceu? Eu já comecei a melhorar. Então, eu falo assim, que eu passei ainda leve pela dengue, né? Perto de tantas pessoas que a gente escuta, que fica prostrado ali na cama, que não consegue... eu lembro que na época que eu liberei essa raiva aí, através desse
dessas manchas na perna, né? Eu tive várias amigas aqui também conhecidas que estavam passando pela dengue. E elas estavam ali 5, 10 dias sem comer e eu ainda estava conseguindo me alimentar. Então, por que, que foi importante, Bia, você ir trazendo item por item aqui, né? O que, que é a dor de cabeça, o que, que é a mancha vermelha, o que, que é a dor abdominal, o que, que é a falta de apetite. Porque daí cada um vai olhar para a sua vida e falar, o que tá mais aqui em mim? Ou se a pessoa estiver passando, né, Bia? Que nem eu, o que pegou mais foi a mancha vermelha, a coceira. Era uma coceira, gente, vocês não têm noção. A minha pele, do quadril até o pé, ficou vermelho mesmo, parecia que tava pegando fogo. Aí eu lembrei até da Bia falando que a raiva, né, tem aquela carinha que se a gente olhar na internet, quando uma pessoa tá com raiva, o que, que ela fica? Vermelha de raiva, que é o que a Bia falou. E daí eu lembro que a minha perna ficou vermelha, 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 parecia que tava pegando fogo. E foi a sensação que eu tive mesmo. Minha perna parecia que tava pegando fogo e coçava. E o que era aquilo? Aí eu tive total clareza. É raiva, raiva reprimida, que eu preciso pôr para fora, né? Então que a gente possa, né? Quem tá passando por uma dengue, ou quem, igual a Bia falou, já tem algum desses sintomas, dor de cabeça, dor abdominal, já comece a observar. Porque o que eu preciso aprender com isso? O que você está querendo? Eu consegui, né? Como a gente trabalha com as terapias, né, Bia? E a gente vem nesse ramo de terapia e já tentando trazer clareza sobre as doenças, a gente já está nisso. Quando a gente fica doente, a gente não quer mais se livrar da dor, como eu falei no começo do vídeo. A gente quer o quê? Não, por que eu estou passando por isso? A primeira pergunta que a gente faz é essa, né? Principalmente quem é terapeuta. Por que eu estou passando por essa gripe? Por que essa dengue me pegou? A primeira pergunta que a gente vai, para a gente tentar saber o porquê. Então, quando a gente vai trazendo consciência e vai percebendo, né? Nossa, realmente, ó, é uma raiva que eu tô aqui trazendo e que eu preciso pôr para fora. O que acontece? Você vai se autocurando, né, Bia? E vai elevando sua vibração e permitindo que quando lá na frente, né? Eu acredito, assim, realmente, que quando a gente passa por uma experiência dessa, igual eu passei lá liberando a raiva na dengue, pode fica mais difícil, Bia. É como se você se fortalecesse, você vai se fortalecendo emocionalmente. Pode ser que eu até pegue, mas eu sofra com outro sintoma para que aquele sintoma me traga clareza, sabe assim? Exato, Lu. Até complementando, por que que em ti só saiu as manchinhas na perna, não saiu o resto do corpo? As coxas representam o nosso passado. Então, a raiva acumulada em relação ao teu passado que tu vinha remoendo há muito tempo. A panturrilha e a perna é o nosso caminhar para o futuro. Então, o teu passado estava influenciando o teu caminhar para o futuro e isso estava te causando muita raiva. Então, o que é que tu estava vivenciando agora que estava acionando gatilhos do teu passado que ainda estavam aí dentro, vivos, que você remoía, né? Então, por isso que só apareceu nas tuas pernas. Diferentemente não, só foi nas pernas. Foi incrível. Se eu mandasse a foto assim, o corpo, porque um monte de gente sai no corpo inteiro, né? Sim. Pelo menos o pessoal relatando. E o meu era só do quadril para baixo. E daí eu falava, ó, tá aí. E agora você falando, realmente, era uma raiva que eu precisava liberar mesmo. E olha como o nosso corpo é inteligente, né, Bia? Eu passei pela dengue para quê? Para realmente liberar aquela raiva do passado, como você falou aí muito bem. Para quê? Para que eu pudesse abrir o caminho, né, para o novo, para caminhar com mais leveza, sem o peso daquela emoção que eu estava trazendo trancada no meu corpo. Então, olha como que é grandioso, né? Como que as doenças, é o que eu falo, é isso que a gente quer principalmente trazer para o pessoal que está assistindo. Como a doença, ela conversa com a gente. Como a doença, ela está realmente falando, ó, olha para isso, para de rejeitar isso, igual você falou. Muda seu olhar sobre isso, muda o seu comportamento sobre aquilo, né? E quando a gente consegue caminhar, né, para isso, porque é o que eu falei, todo mundo, gente, eu, a Bia, todo mundo que tá aqui. Chegou uma dor, chegou uma doença, o que a gente quer fazer? Correr, se livrar. Então, né, o que se requer para que a gente consiga cada vez mais aprender com a doença, aprender com a dor. Como a Bia trouxe ali, Bia, você trouxe da dor, né? E o que eu percebi?
Você falando da dor de cabeça, falando das dores musculares. Eu tive dor, mas muito pouco, como eu falei. O que pegou mesmo, que me causou desconforto, que mexeu comigo, foram as manchas. Mas o que eu percebi, e que eu falo até para os meus clientes até hoje, gente, o contrário da dor realmente é o prazer, é uma balança. Então, se eu não estou tendo nada de prazer na minha vida, o que eu vou ter? Dor. E tem que ser um equilíbrio ali, né, Bia? Então, eu tenho que estar tendo prazer. Se você está tendo dor, seja onde for, né, Bia? Seja dor de cabeça, seja dor em qualquer parte do corpo, pode olhar para a sua vida, porque alguma área da vida você não está tendo prazer ali. Ou tem algo te desagradando, ou você não está tendo prazer com você mesmo ali na vida pessoal, enfim. Porque realmente, quando chegou para mim, Bia, veio a mancha para liberar a raiva do passado, e o que eu tive a clareza? Que aquela pouquinha dor que eu tive, que não chegou a ser uma dor muito intensa no meu corpo, mas me veio para falar assim, Luciana, olha, será que não tem coisas não que você está deixando de ter prazer? Igual você falou ali, só para agradar os outros, para se colocar na caixinha dos outros, né? Tá se podando, se cortando aí. Eu falo que a dor é bem isso, a gente se poda para caber na caixinha do outro, ou seja, para agradar o outro, e deixa de ter prazer. Então eu percebi isso, que muitas coisas eu fazia também, Bia, para agradar ao outro. E quando eu estava agradando o outro, o que eu estava fazendo? Me desagradando. E me desagradando, o que era? Causava uma falta de prazer na vida. E é igual você falou, a falta de prazer ia para quê? Para dor. Apesar de ser uma dor bem leve, não foi uma dor intensa, mas aquela dor levinha veio para mostrar esse caminho. Luciana, ó, no meu caso foi no trabalho, sabe, Bia? Eu tava assim, muito no trabalho, fazia muito pelos outros e trabalhando, foi na época que veio a dengue, então tô ajudando até outras pessoas. Aí, por que veio aquela dor levinha? Para falar, ó, realmente, seu corpo tá precisando parar, sente um pouco mais de prazer com você, deixa um pouquinho o outro. E eu acho que realmente veio a dengue, porque se eu não conseguisse, que a dengue para a gente mesmo, né? Para no sentido de pedir repouso, né? Por mais que você tá com sintomas leves, e que a pessoa pede, os médicos pedem, né? Ó, vai, repousa e se hidrata bastante, né? Assim, se hidrata bastante para não desidratar e tal. Então veio para eu parar, porque se eu não parasse, eu senti só as manchas e liberei essa raiva. Mas igual você falou, poderia ter se tornado em sintomas piores, coisas piores, se eu não tivesse parado e olhado para tudo isso, entendeu? Exatamente. E outra coisa, né, Lu? Se tu não tivesse tido este aprendizado, você possivelmente já teria adquirido outra coisa e teu corpo ia ter te parado já de novo em algum outro momento. Então, por isso que a gente ensina e a gente mostra da consciência. A gente é terapeuta? Sim, a gente é terapeuta, mas a gente é humana. Mas a gente está trazendo a consciência para vocês que tem solução. O remedinho, o medicamento, ele é necessário para tratar o sintoma. Mas não adianta nada só tratar o sintoma se a causa permanece ali. E cada vez mais isso vai somatizando e cada vez vai piorando mais isso. E aproveitando isso, o Léo fez uma pergunta aqui, ó. E as crianças que ficam com dengue e vêm todos esses sintomas? Léo, as crianças elas adoecem porque seus pais estão doentes. Criança de 0 a 7 anos e meio, elas estão adoecendo por amor, porque sentem amor pela sua mãe, e elas não querem ver a mãe sofrendo. Então é a mãe que está passando por todo este processo de se anular, de não se permitir, sentir prazer, de guardar essa raiva, de se culpar, de sentir medo em relação ao futuro. E se essa criança tem de 7 anos e meio a 14 anos e meio, ela está sentindo tudo que esse pai está sentindo, por mais que o pai não seja presente, seja um pai ausente, que trabalha ou que ela nem conheça, mas ela por ressonância, porque ela é 50% pai e 50% mãe. Então, por mais que ele esteja longe, ela sente tudo que ele sente. Então, essa criança ela vai representar, vai mostrar no seu corpinho como esses pais estão se sentindo. Então, se os pais estão com atrito, a criança vai atritar também. A criança vai ter alguma questão. Uma outra doença que está muito comum agora, até por a mudança de estação, é a bronquiolite, né?
E o que a bronquiolite é? E afeta crianças pequenininhas. O problema nos brônquios, né? Os brônquios estão inflamados. E se a gente olhar para a metafísica da saúde, a bronca que os dois pais estão tendo. Um tá bicando o outro, um tá tritando o outro, e a criança não quer mais ver aquele atrito. E ela fica com bronca dos pais, né? Ô, Bia, e uma pergunta aqui só para complementar também. Que me fizeram esses dias, e daí eu acho que vai ser legal você falar também que o Léo colocou. No caso da criança, a gente fala, e você fala do pai e da mãe, mas uma pergunta que me fizeram, e vamos ver, né? Quero ver com você e também com a sua experiência, para ver se bate aqui a nossa sintonia, a nossa sincronicidade. A pessoa me perguntou, falou, ó, uma criança que vai para a creche, né? Que inclusive eu tenho o meu que vai também, e ela tá com febre. Pode ser uma raiva, ela só é o pai e a mãe, ou pode ser do ambiente também, do ambiente que ela tá, dos cuidadores, das pessoas que cuidam, professor, ou seja, as cuidadoras da creche, que estão passando, igual você falou, por raiva, por tudo aquilo, e a criança, pela sensibilidade, ela também pode captar, e por ela não saber se expressar, aí ela vai e tem uma febre. Me perguntaram, você, pela medicina tradicional chinesa e pelos seus estudos, o que você me diz? É só do pai ou da mãe, ou pode ser desse ambiente, dos cuidadores, das pessoas que estão ali cuidando da pessoa no momento? Tá. Assim, no meu ponto de vista, a criança normalmente ela vai espelhar os pais, tá? Porém, tem crianças que os pais são tão distantes que elas adotam uma outra pessoa. Adota uma tia de uma creche, adota uma avó, adota uma tia. E daí elas acabam sentindo o que essa tia sente. Então, por amor a essa tia, ela divide o fardo. E as crianças, cada vez, as crianças, eu digo já de uns 15 anos para agora, elas estão cada vez mais sensíveis. Então, elas sentem muito mais o ambiente que elas estão. Então, qualquer interferência no ambiente, elas vão já apresentar algum sintoma. E sintoma pode ser questão de comportamento mesmo, tá? Então, que nem entrando um pouco mais, se a gente for analisar... É até legal você falar isso, porque foi a resposta que eu dei, porque com a epigenética agora, né, a gente aprende que como o ambiente, as crenças realmente interferem na gente completamente, né? Nós adultos, dificilmente a gente se percebe porque a gente tem as nossas crenças e porque a gente não se olha. E a gente já deu umas lenhadas por aí, já criou uma calosidade. Mas a criança, ela acabou de nascer, ela é um ser puro. Ela não tem a intoxicação do ambiente, né? Ela não tem a malícia. Ela vê uma coisa, ela acredita que fielmente é aquilo ali, né? Então ela só sente. Então, por que o número maior de crianças autistas estão apresentando com maiores questões neurológicas, né? Que a medicina tradicional encaixa nesta forma. Eu vejo que é porque são crianças muito sensíveis. E eu falo isso com propriedade porque eu tenho uma criança assim em casa, tá? E ela é uma criança... sensível a qualquer mudança de energia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês. A gente vai num supermercado, tá tudo bem entre eu e meu esposo, a gente tá num dia ótimo, tava passeando, a gente vai num supermercado X. Ela entrar nesse supermercado X, nós adultos podemos não sentir, mas ela sente a energia do ambiente e muda o comportamento drasticamente. A criança alegre, calma, que estava saltitando, ela vira um demoninho e faz aquela birra e se atira no chão, sabe? Porque ela está sentindo aquele ambiente e ela não sabe expressar o que ela está sentindo. E ela vai ir nas emoções primitivas, ela vai gritar, ela vai espernear, porque não sabe se, como diz, não sabe se expressar, ela vai do jeito que ela consegue, ela sabe. E daí, a maioria dos adultos não tem esse olhar, a gente não tem paciência 100% todos os dias. E daí vai lá e xinga, grita com a criança, em vez de acolher. Né? Então, por que agora os psicólogos, a gente vê muito mais isso na internet, a gente sendo mostrado o acolhimento numa crise, numa birra, porque a criança ela precisa ser acolhida, ser sentida.
E por que nós adultos estamos passando por todos esses perrengues? Porque a nossa criança não foi acolhida, ela não foi ensinada, né? Então... o caso meu, igual você falou, né? Eu recebi raiva, aí a gente vai lá, igual você falou, numa birra, o que a gente vai fazer? A gente não vai ficar calma, a gente vai, com raiva, a gente vai falar, vamos supor, senta aí, não sei o que, grita, e transfere aquela raiva pra criança. Igual você falou, é onde ela pega, passa ali 10, 15 dias, às vezes vem uma febre. Por quê? Porque ela precisa pôr aquela raiva que ela recebeu pra fora, vamos dizer assim, né? E assim vai indo, né? E assim vai sendo construído os gatilhos neurais dessa criança, que é quando adulto vai acionar esses mesmos gatilhos, que daí vai dar as manchas vermelhas na coxa da Luciana, que é a raiva lá do passado dela, que ela acessou, e tá aí. A gente vai somatizando, a gente vai trazendo isso pro nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente aprender a observar as nossas emoções, não é que a gente não possa sentir raiva, medo, culpa, vergonha. Não, não é isso. A gente pode e deve sentir. Mas a intensidade que a gente sente e o quanto que a gente dá poder a isso, o quanto tempo que a gente fica com isso, é o que interessa. Então, se você passou por problemas no passado, ok, passou, não tem como mudar, não tem como a gente voltar. Mas o que a gente faz com aquilo ali, a partir do momento que se tem a consciência, a gente modifica o nosso futuro. Então, o nosso adoecimento do nosso corpo físico, ele mostra, ó, até aqui tu chegou nesse ponto com essas atitudes que não estão legais, e se tu continuar com essas mesmas atitudes, eu vou piorar. Então, para e olha para isso e muda isso no aqui e no agora, que eu não vou mais adoecer. Eu vou ter o bem-estar que todo mundo quer. Eu vou ter saúde, porque minhas células vão se regenerar da forma que deveriam, porque o nosso corpinho, ele é um local sagrado e ele é muito inteligente, ele é muito sábio, ele consegue se regenerar muito facilmente. Ô, Bia, eu vi, né, que assim, as nossas células se renovam a cada 3 meses, né? Mas eu falei que a gente tem uma carga emocional tão grande, igual você falou, falta de inteligência emocional, como a famosa inteligência emocional, né? Como a gente não sabe lidar com as emoções, o que acontece? Não dá tempo, a hora que as nossas células estão se renovando ali a cada 3 meses, como a gente não sabe vivenciar ainda as emoções, né? Nós estamos aprendendo ainda a lidar com tudo isso, a falta de inteligência emocional, o que acontece? Não dá tempo, a gente já está recontaminando as nossas células novamente com o quê? Com emoções, igual você falou, porque tá tudo certo eu sentir raiva, mas a forma como eu lido com a raiva que vai fazer a diferença. E daí, como a gente não sabe lidar com aquela emoção, aí é onde a gente acaba recontaminando as nossas células, né? Não dá tempo dela... Por isso que até uma pessoa me perguntou esse dia, falou, nossa, mas não dá tempo, né? Eu falei, não dá mesmo, porque a hora que a nossa célula tá ali se renovando, ou a gente passa por um conflito, ou como a gente não sabe lidar, a gente já tá ali intoxicando novamente as nossas células com emoções, com pensamentos, com sentimentos, por essa falta mesmo de educação emocional, né? Porque eu acredito que quanto mais a gente vai se educando emocionalmente, aprendendo a lidar com as emoções, aí a gente vai realmente mantendo não só uma saúde mental, por isso que eu falo que a importância, né, Bia, da gente ter uma educação emocional. Porque a educação emocional, ela não vai só te trazer melhoras mentais, emocionais, mas vai refletir totalmente no físico, que é o que a gente está colocando aqui, né, Bia? Exatamente, Lu. E essa questão toda aí é a somatização, né? A gente vai somando, e chega um ponto que extrapola. Vai, não adianta. E daí, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, que é difícil, muitas vezes é desafiador, porque a gente cria no nosso cérebro um caminho neural, onde o nosso corpo, ele age para não gastar energia. Né? Então, quanto mais a gente faz do mesmo, menos energia a gente vai gastar. Então, quando a gente vai fazer essa mudança de cuidar os pensamentos, cuidar as emoções, a gente tem que estar muito mais atenta, fazer muito mais esforço para não ir para o piloto automático. Né? E por isso que muitas vezes as pessoas desistem ou jogam tudo para o ar, porque é realmente... difícil começar algo novo, né? Mas não é impossível. A gente precisa... E principalmente a dengue, né, Bia, que a gente está falando agora.
A dengue, ela traz essa prostração, ela traz esse momento de você ficar lá acamado, você fica desanimado, você fica sem energia vital. Aí você vai falar, Luciana, ai, Bia, vocês vão me falar para eu trazer consciência, eu tô aqui com dor no corpo, tô com dor de cabeça, tô sem apetite e tô aqui nesse perrengue danado. E vocês vêm me falar que eu tenho que aprender com isso? Tá louco, eu não quero aprender nada com isso, não. Porque geralmente é o que a pessoa vai falar, né, Bia? Exato. Tá louco, o que eu quero aprender com isso aqui? Eu só quero me livrar disso. Mas, gente, é muito importante, né, Bia? Porque se vocês conseguirem passar por uma fase de uma doença, realmente aprendendo com ela, igual a Bia falou aqui, vendo o que está por trás da dor de cabeça, vendo o que está por trás das manchas, que foi o meu caso, tentando perceber o que você está trazendo ali, gente, depois é tão libertador, né? Aí todas as vezes que você ficar doente, vai ser difícil, vai ser perrengue, vai, mas você vai querer aprender cada vez mais com aquilo, porque você vai se permitindo, igual a Bia falou, não se recontaminar com uma enfermidade, com uma patologia que às vezes era para você ter, mas que você se permitiu curar ali de forma natural, né, Bia? Não que a gente tá falando que não tenha que seguir os procedimentos médicos, atuar nos sintomas, tem que tratar sim, mas eu falo, vai passando pelo tratamento médico, vai aliviando seus sintomas, mas vai ao mesmo tempo o quê? Aprendendo com a dor, aprendendo com a doença e aprendendo com esse emocional que tá gritando aí por trás, né, Bia? Também fazendo as nossas terapias, né, Lu? Aproveitando o gancho. Isso, para ajudar a aliviar, né? Por que vai ajudar a aliviar? Por que vai ajudar a aliviar? Porque a gente eleva a vibração, a gente tira, independente da terapia holística, né? A gente tira a pessoa da culpa, da raiva, do medo, da tristeza e começa a colocar ela num estado da razão, do amor, porque quando a gente faz um atendimento à distância, por exemplo, que a pessoa não consegue sair da cama, a gente vai atender à distância, tanto eu quanto a Lu temos atendimentos à distância, a pessoa vai se sentir energizada, ela vai sentir um relaxamento, aquela dor vai aliviar, porque a gente vai estar tratando no corpo sutil, e o corpo sutil reverbera para o corpo físico, aliviando os sintomas físicos. Por que isso? Porque a gente vai trabalhar lá na causa, na emoção, aquela raiz daquele problema que está ali contaminando, então a gente vai limpar aquela sujeira, que nem a gente limpa a casa toda semana, né? Se a gente não limpa, fica aquela poeirada, fica aquela sujeirada, e o nosso corpo é a nossa casa, é a nossa morada. Então, se a gente tem sujicidade, que é a raiva, o medo, a culpa, a gente tem que limpar isso dali. Então, vai nós, terapeutas holísticas, com a vassourinha, com o rodinho, limpando toda a caca que a gente tem. E mostrando, né? Ó, olha pra cá, aqui tava com essa sujeirinha. Olha pra cá, que aqui tava com essa poeira. Até pra ir trazendo essa consciência, né? Exato. Então, a gente vai limpando isso, traz a consciência para você, você eleva a sua vibração, porque eu sei que tanto no meu atendimento quanto da Lu, a gente, após o atendimento, a gente tá, parece que consegue respirar, né? Dá um up, dá tipo, nossa, como isso? A gente fica basbacada, porque o nosso corpo, ele elevou a vibração, e o pouco que a gente eleva a cada atendimento, se a gente tá mal mesmo na cama, é muita coisa, é um passo gigantesco. Então, se permita ser cuidada, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, porque você não é só um saco de osso e músculo, você é um ser espiritual, você tem um espírito, você tem uma alma. Então, a gente precisa estar com tudo em harmonia. Quando o corpo físico, a mente e o espírito se alinham, tudo fica em sintonia, tudo flui, tudo funciona, as coisas acontecem na nossa vida. A gente tem prosperidade financeira, a gente tem prosperidade na saúde, a gente tem a alegria de viver, a gente tem tudo o que todo mundo sonha, só que a gente só precisa olhar para dentro, né? É isso aí, Bia. Nossa, muita contribuição, Bia. Gratidão aí, né? E que as pessoas que vão assistir depois realmente possam tentar trazer clareza, né? Igual você falou, e se não conseguir sozinha, tem aí nós, terapeutas, para apoiar, para ajudar, para aliviar um pouco esse fardo, para que cada um consiga ir realmente ir aprendendo e passando pelos processos de doença, principalmente a dengue, que está aí demais, né? De uma forma mais leve, né? É o que eu falo, às vezes não fugindo,
mas passar de uma forma mais leve, que é trazendo a consciência e principalmente dissipar um pouco do sofrimento que está ali, né? Então, gratidão, viu, Bia, por mais essa live, por mais essa contribuição aí, e que as pessoas realmente possam aí ter entendido o recado, né? Entendido o nosso recado, eu com a minha experiência aqui, você com a sua experiência, e só gratidão, viu? Agradeço, Lu, por mais uma live maravilhosa, com muitas consciência, muita troca. E eu quero ver, antes da gente se despedir aqui, se tem alguém com alguma dúvida, né? Porque pode ter ficado alguma dúvida, algum questionamento. Tem alguém aí com dúvida? Nos esperar um pouquinho. Com alguma pergunta, né, que não entendeu, né? Como assim, né? O que o meu emocional tá querendo falar para dengue, para ver se ficou bem claro, né, Bia? Exato. E se não tiver dúvida, também pode dizer o que achou da live e compartilhar com seus amigos, familiares, conhecido com o professor Periquito Papagaio, para ter mais com pessoas, todos, né? Saberem. Bora compartilhar, né, Bia, para que as pessoas tenham mais consciência, né? E comecem a olhar a doença, principalmente a dengue, que está aí acometendo muita gente, de uma forma diferente. Com certeza, né? Quanto mais a gente compartilhar, para que as pessoas vejam que não é só uma doença. Você não está passando pela doença só por passar pela doença. Que não é só algo ruim que está acontecendo na sua vida, né? Principalmente isso, né, Bia? Você não está passando por algo só ruim. Essa fase está querendo também te mostrar algo, por mais difícil que seja, dolorido que seja, né? Então, quem puder, né, Bia, compartilhar com amigos, familiares, igual você falou, periquito, papagaio, para que a gente possa levar essa consciência e para cada um possa levar para o seu dia e ir percebendo, né, Bia, o que está por trás aí dessa dor, desse sofrimento, dessa dengue que está atacando no seu corpo aí, te causando tantos desconfortos, né? Isso aí, meu amor. Acho que ficou bem esclarecido, que ninguém tem dúvida. Então, amor, gratidão. E a gente se vê na próxima semana. Beijão. Até semana que vem. Beijo, pessoal. Até mais. Então, meus amores, eu finalizo essa live maravilhosa com a Lu. Espero que tenha expandido bastante a consciência de vocês. Se surgir alguma dúvida depois, a live vai ficar salva. Então, vocês podem colocar nos comentários qualquer dúvida que tanto eu quanto a Lu vamos estar respondendo para vocês. E qualquer coisa, a gente está aqui. Você não está sozinho, tá bom? Uma boa terça-feira, uma boa semana para vocês e até mais. Tchau. Beijão.